Pare de criar uma realidade que você não quer mais. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Se você não quer mais, pare de criá-la. Oxi! Olá pessoal, eu sou a Sol e eu estou aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre isso. Pare de criar uma realidade que você não quer mais. É o que eu estou fazendo, ó. Toda cacheada. Não significa que eu serei cacheada para sempre, mas eu estou permitindo experimentar coisas novas e você deveria fazer o mesmo. Então, bora, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós só criamos uma nova realidade quando nós paramos de fazer as mesmas coisas que estamos fazendo na realidade atual. Nossa realidade hoje, ela foi criada ontem, no passado. Você precisa entender isso. Tudo que você vive hoje, que eu vivo hoje, nós criamos ontem. Não é obra do acaso, nós criamos. Seja uma realidade boa ou ruim, foi a gente que criou, intencionalmente ou não. Foi a gente que criou. Através de tudo que nós absorvemos na infância, na adolescência, na fase da juventude, se você aí já é uma idosa ou um idoso igual eu, tô beirando 50, ai, nem acredito. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. Então, através de tudo que a gente absorveu aí durante esses anos, das pessoas, da nossa vida com Deus, para quem tem uma espiritualidade desde criança, então tudo que a gente absorveu, então tudo que nós criamos, ao carro do som. É um complô contra mim, é isso? Então, voltando, espero que agora eu consiga, porque hoje aqui tá tenso, muito barulhos externos. Então, voltando ao assunto, nós criamos tudo através de coisas que a gente absorveu aí na nossa infância, adolescência, fase adulta, através da nossa família, das pessoas que nos cercam, da igreja, da escola. Então a gente foi absorvendo tudo isso e através de tudo que a gente absorvia, a gente foi criando a nossa realidade, com o entendimento que a gente tinha de tudo. Se você, como eu, não teve uma identidade firmada no Senhor na sua infância, na adolescência, você vai precisar resgatá-la urgente. Você precisa entender quem você é no Senhor. Você precisa absorver essa identidade, que é a sua verdadeira identidade de filho. Isso é urgente, é para ontem. Se isso não aconteceu ali, se não foi construído na sua infância, essa identidade no Senhor, você provavelmente tem muitos traumas, muitas travas, que você precisa se livrar de tudo isso, para você criar uma nova e boa realidade. Para criarmos uma nova realidade, primeiro a gente cria ela aqui, ó, na nossa mente, e depois a gente visualiza automaticamente. Você já criou ela aqui na sua mente, então você, ao mesmo tempo, você já está visualizando. Então esse exercício, ele requer muita energia e vigilância. Por quê? Porque principalmente no início, os pensamentos antigos, as crenças antigas, elas vão insistir em ficar na nossa mente. E requer também muita fé, que nesse vídeo eu vou dar alguns passos práticos para você mudar a sua realidade, caso você não esteja satisfeito com ela, com essa realidade que você tem agora. Você pode mudar. Ufa, glória a Deus! Então bora que eu vou dar algumas dicas bem práticas do que fazer para você mudar essa realidade, caso você não esteja feliz com ela.
Primeiro, você vai precisar de ter muita paciência, porque não foi num passe de mágica que você construiu toda essa sua realidade ruim de hoje. Foram anos de construção. Então não vai ser num passe de mágica que você vai mudar isso. Tudo vai depender das boas sementes que você irá plantar hoje para o seu futuro e de como que está essa terra que irá receber as sementes. Nós plantamos, regamos e cuidamos dessa semente e esperamos ela brotar, crescer e frutificar. A dicção dela, né? Então é isso. E nós esperamos ela brotar, crescer e frutificar. Dependendo do tipo de semente, ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos, anos, às vezes meses. Por exemplo, eu até anotei aqui, um pé de abacate, ele demora de 3 a 8 anos para começar a produzir. Mas, por exemplo, um alface, ele demora de 30 a 70 dias para estar pronto para a colheita. Então, tudo vai depender do que você está plantando aí na sua vida. O tempo vai depender do que você está plantando. Mas, às vezes, o tipo de semente que você está plantando vai demorar um pouco mais para você colher frutos dela. E, para isso, é necessário ter paciência. O que você quer plantar? Responde aí para você, responde aí no seu caderninho. Lembra do caderninho? É bom escrever, porque quando a gente escreve, parece que a nossa mente, ela expande. Esse ato de escrever, gente, como eu disse e eu insisto em dizer, ele é cientificamente comprovado que é bom para o nosso cérebro. Então, comece a escrever essas perguntas que eu vou fazendo nos vídeos. Cria esse hábito de ter esse caderninho de crescimento emocional, de desenvolvimento pessoal. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Voltando aí à pergunta, o que você deseja plantar? Amor próprio, abundância, confiança, não sei, o que você quer plantar? E o que você plantar é dessas sementes que você vai cuidar. Mas como, Sol? Me dá um exemplo prático. Por exemplo, abundância. Quando vier um pensamento de escassez, você vai imediatamente trocar esse pensamento por pensamentos de uma pessoa próspera. Eu sou próspera, eu sou abundante, na minha vida não falta nada, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho mais do que eu preciso. Entende? Você vai trocando os pensamentos até que isso se torne automático. Você comece a não pensar pensamentos de escassez, mas sempre pensamentos de uma pessoa abundante. E de preferência, como você também está automaticamente construindo uma identidade no Senhor, pegue ali versículos da Bíblia que fala sobre isso, colhe ali na geladeira, na parede, em lugares que você possa ler e tá sempre ali, renovando a sua mente com a sua verdadeira identidade, que é de uma pessoa abundante, de uma pessoa próspera, de uma pessoa feliz, de uma pessoa forte. Seja lá o que você estiver plantando aí na sua mente. Eu vou citar aqui um versículo dentro desse exemplo da semente de abundância, que está lá em João 10:10, que fala sobre isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é só isso, Sol? Claro que não. Você terá que mudar o pensamento e as suas ações. Você tem que agir de acordo com aquilo que você está pensando, de acordo com esses novos pensamentos, porque a fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem ações, ela é morta. Eu vou dar um exemplo meu. Bora! É porque, nossa, mas eu vou falar. Tô aqui para falar, tô aqui para compartilhar, então vou compartilhar. Gente, eu tinha tanto pensamento de escassez, mas tanto pensamento de escassez, que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando estava ali fazendo a minha maquiagem, normalmente às vezes borra aqui, borra ali,
E se eu usar, aí eu usava o cotonete para limpar ali alguma coisa que borrasse. E se eu usava só um lado do cotonete, eu guardava o cotonete para usar o outro lado do cotonete. Isso é muito pensamento de escassez, gente. Não é aquela questão de estar desperdiçando alguma coisa, não é isso. Era pensamento de escassez mesmo. Porque tudo bem, quando a gente precisa economizar em alguma coisa, não há problema nisso, né? Igual, por exemplo, quando eu vou almoçar, comer alguma coisa, eu coloco exatamente a quantidade daquilo que eu vou comer, porque eu tenho assim comigo uma tristeza muito grande quando eu vejo as pessoas jogando comida fora. Porque eu, por exemplo, já estive na África e eu sei quanto é sofrido. Às vezes as pessoas se alimentam uma vez ao dia. E aí a gente pega e joga comida fora. Então, assim, tem uma diferença muito grande entre você ter uma consciência do que você vai consumir e você ter pensamentos de escassez. Nesse caso, por exemplo, do cotonete e em muitas outras coisinhas que eu fazia, era mesmo pensamentos de escassez. Então você precisa identificar aí o que te trava para você se livrar disso. E com atitudes práticas. Quando eu vou naquele velho hábito de querer guardar o cotonete, que isso? Eu sou próspera, eu sou abundante, esse cotonete já foi usado, ele será descartado. Então eu começo a trazer isso para a minha mente e com a ação de jogar ele no lixo. Entenderam? E aí eu começo a declarar também, nada vai faltar, nem cotonete, nada que eu preciso, eu tenho mais do que eu preciso, eu sempre terei mais do que eu preciso. No Senhor eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou filha, eu sou princesa, eu sou filha do rei. Outro exemplo, eu quero mudar de trabalho, mas eu fico ali presa, achando que aquele trabalho que eu tenho, que não está mais me trazendo alegria, é a minha segurança. Não, isso é pensamento de escassez. A minha segurança não está ali naquele trabalho, está no Senhor. E se eu tenho ali convicção de que o Senhor está me direcionando para outro lugar, para viver outras coisas, para avançar, eu tenho que avançar. Porque se eu não faço, o Espírito Santo está me conduzindo e eu não faço, eu não estou confiando no Senhor. Eu estou com pensamentos de falta. Ai, vai faltar. Isso é o quê? Pensamentos de escassez. Claro que a gente vai fazer tudo com muita responsabilidade. Porque você também não pode sair do seu trabalho e ter um monte de dívidas, né? Você tem ali contas a pagar, então você vai se preparar para esse momento. Você vai pagar o que você deve, de preferência vai ter ali um fundo de reserva e vai avançar para o novo do Senhor. Então, isso vai exigir um esforço. A gente não pode querer o novo e só fazer coisas velhas. Se a gente quer avançar para o novo, a gente tem que ter atitudes que vá nos levar para esse novo. E isso vai exigir sim um esforço da nossa parte. Vai exigir um esforço, eu não vou mentir. Como eu já disse, criar uma nova realidade não é um passe de mágica. Outra coisa importantíssima é nós termos clareza do que nós queremos. Não adianta a gente querer plantar uva e querer colher morango. Isso não vai acontecer. Então você precisa ter clareza do que você quer colher para você fazer essa plantação correta, coerente com aquilo que você quer. Não duvide. A partir do momento que você plantou a semente, não duvide da colheita. No tempo perfeito do Senhor, você vai colher. Você vai colher, mas não duvide. Creia, o que você plantou já existe ali no universo e o Senhor vai fazer vir até você. Mas não duvide, creia. A palavra diz: tão somente creia.
Não duvide, plante, cuida da semente e descanse. A palavra também diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então a gente vai fazer a nossa parte e nós vamos descansar no Senhor. Amém? E crer na palavra, crer que as bênçãos dele já estão prontas. A palavra dele diz isso para nós. E no tempo perfeito dele, se eu plantei, eu vou colher. No tempo perfeito dele vai materializar, vai materializar. Isso é certo. Plante, cuide da semente e descanse no Senhor. No tempo perfeito dele, você vai colher, vai materializar. E é claro, como eu disse, a parte que nos cabe, nós temos que fazer. Mas nós não podemos querer fazer a parte do Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que confiar de que Ele está fazendo, independente de eu estar vendo ou não. Você tem que ver aqui, ó, na sua mente, você tem que visualizar e crer que Ele está fazendo. Eu vou dar um outro exemplo aqui no meu processo de emagrecimento, mas isso já é tema para outro vídeo que eu creio que vai ser o próximo vídeo. Quando eu comecei ali no processo de emagrecimento, eu comecei a ter atitudes de uma pessoa saudável. Então não basta só você mentalizar ali. As suas ações têm que estar alinhada com aquilo que você está visualizando, mentalizando, né, pensando, declarando. Tudo tem que estar alinhado. Porque só assim a gente vai ver materializar. E eu colhi frutos, né? Olha aqui, ó. Esbeltinha. Isso já tem quase 3 anos. Eu conto melhor no outro vídeo. Mas foi uma mudança para a vida toda. Porque ela começou aqui, ó. Foi uma renovação de mente, de hábitos, né? Foi tudo um conjunto. E se vocês quiserem saber mais também sobre esse processo aí meu de emagrecimento, como que foi que eu usei aí a manifestação nesse processo, deixa eu saber aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou contar tudinho, prometo. Beijos, tchau, até o próximo vídeo. E exercite todas essas coisas que eu estou falando aqui com vocês, porque são experiências que eu vivi e estou vivendo. Elas funcionam, principalmente se tudo que você faz está alinhado à palavra de Deus. Amém? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!